Não, vai não. E ó, a galera aqui vai adorar. Vamos lá, então. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa, que é o BH Todo Dia. Hoje a gente entrando um pouco nessa economia criativa, e aí eu vou usar muito o que o Fred disse, nessa cultura da economia criativa que nós temos em Belo Horizonte. O Flávio, eu vou aproveitar, né, essa, digamos assim, definição que você fez antropológica do boteco, mas tem uma outra coisa também, vou até aproveitar o Café Palhares. Você falou do caol, né, do Palhares, que é muito tradicional, mas o comida de boteco, ele de certa forma... ele tira do conforto o dono do boteco também. Sim. O caso do Palhares, eu acho que, assim, para ele entrar, ele tem que sair fora do caol. Sim. Não é? Ele tem que expandir ali. Sim. É esse o objetivo também, de botar para frente esse boteco? Olha, o objetivo é contar as histórias desses lugares, desses bares, né? E para ter história para contar, você não pode contar sempre a mesma história. Para ser uma coisa anual, né? Para ser uma coisa esperada pelas pessoas, igual você espera o carnaval, você espera a festa junina, você espera, poxa, o que vai ter no Comida de Boteco esse ano? Então, tem que ter uma novidade. E essa novidade vem através do petisco que cada um faz. Então, foi a maneira encontrada, cada ano eles têm que criar uma coisa nova. E ano sim, ano não, tem um tema. Isso. Então, vamos entrar no tema desse ano. O tema desse ano é ervas e especiarias, que é uma coisa que está em todos os lugares, né? É simples, é amplo, e as pessoas podem ter um tom regional, pode ter, por exemplo, o próprio Palhares. Eles têm origem árabe, então eles trouxeram essa pegada. E eles vão deitar e rolar. Entendeu? Então eles fizeram uma mistura do mineiro, a pegada mineira com uma pegada árabe. É um repolho? Não é repolho, eles fizeram, um charutinho de galinhada. De galinhada, eu vi isso. E aí fizeram um torresminho, mas é de pele de frango. Então tá tostadinho e com um mix de pimenta, assim, tipo umas 6 pimentas misturadas numa geleia. Que ficou muito esquentou, bom. Hein? Ficou muito bom. Esses pratos, eles acabam sendo absorvidos pelo cardápio dos botecos? Sim, a grande maioria. Por exemplo, o Palhares, ele não consegue manter todos, porque ele tá desde, né, enfim, 2003. E ele tem ali, eu falo que eles são árabes, eles são japoneses, porque conseguir fazer tanta coisa naquele espaço minúsculo. Né? Não, ele produz a linguiça lá dentro, entendeu? Lá em cima tem 2 banheiros, escritório, produção da linguiça, é inacreditável. O garçom é praticamente um amigo seu, come com você ali, né? Exatamente. No balcão. Então eles conseguem fazer muita coisa ali, então não dá para deixar muitos. Mas, por exemplo, você vai no Mulão, ali no Caiçara, que é um botecaço, está conosco no Comida desde 2010, e ele completou 20 anos de vida esse ano. O Mulão, ele tem todos os petiscos ali. Então, uma página inteira do cardápio dele é o histórico. Olha que legal isso, hein? Então você viaja no tempo ali, com os temas do Isso, comida. E aí a mulher gosta do 2017, o marido gosta do 2008, e aí, enfim, fica aquela discussão. Muito legal. O Greco, vamos entrar nessa história de mudar a história também. Como é que foi essa passagem do chopp para a cervejaria? Por que isso? Bom, o Albanos, com toda a tradição, 27 anos, então nós estamos falando aí de 1996, né? No século passado. Exatamente. É muito legal isso. E ele teve uma tradição muito grande, foi a primeira choperia da cidade, né? Que tinha aquele serviço, serpentinas congeladas, a tulipa de cristal. Era chique, né? A gente, chopp do Rio aqui, né? Exatamente, né? Que tem uma ligação com o Ribeirão Preto, que é de onde veio onde vem o seu Albanos, que é a nossa marca, né? É de onde o Rodrigo Ferraz ele trouxe essa história, esse pedaço de história da cerveja brasileira para Belo Horizonte, né? E ali trabalhou-se até 2017 com uma pegada de choperia. E Belo Horizonte, de 2010 para frente, Belo Horizonte, Nova Lima, começou a ter um crescimento muito grande dessa economia criativa que é a cerveja artesanal. Sim, né? Isso. Então, hoje, de Belo Horizonte até Jardim Canadá, que já é Nova Lima ali,
um pouco mais para frente, a gente está falando em 100 e poucas cervejarias. Não é pouco, não. Não é Nossa. pouco. Né? E aí, em 2017, o Rodrigo Ferraz ele cria um novo projeto, ele traz um tanto de pessoas bacanas aí, espero que eu esteja dentro dessa descrição das pessoas bacanas. Né? Não, você veio em 2017? Eu cheguei em 2017, então você tá. Pode ficar tranquilo. exatamente para a gente retrabalhar esse processo que era o Albanos e a gente aproximar, né? Pô, a gente já foi, o Albanos foi uma referência da cerveja desde sempre. E aí hoje a gente servia chopp Pilsen, era aquele negócio bem carioca mesmo. Muito legal. Você tinha o chopp claro, o chopp escuro e 10 tipos de cerveja. O chopp claro com a espuma do escuro, o chopp escuro com a espuma do claro, meio, o chopp só de espuma. Mas aquela tulipa a tulipa de cristal, exatamente. E aí a gente, em 2017, a gente lança um projeto que se inaugura no dia 1º de maio de 2018, que foi um aniversário do Albanos, né? De 21 anos, se eu não me engano, e a gente lança como uma cervejaria. A gente reformula o bar inteiro, a gente coloca um brew pub, né, que é a fábrica dentro do local de serviço do bar. A gente sai dessa história só do chopp claro e escuro e lança uma linha com 10 estilos de cerveja. Coragem. Né? É uma coisa bem... um movimento bem audacioso, assim, né, com um investimento em tecnologia, em estudo, em conhecimento, em equipamento, em treinamentos, né? E aí o Albanos entra nesse novo momento onde a gente passa a não só abastecer o nosso próprio bar, como a gente abre o mercado, que é o que você falou, a gente abre o mercado tanto para o nosso chopp quanto para cervejas em garrafa, e aí a gente consegue, com certeza, vai rodar o Comida de Boteco, diversos botecos. Eu sei que os botecos, o Comida de Boteco hoje tem um patrocinador no que se tange a cerveja, mas grandes botecos são participantes há 5, 10, 20 anos do Comida de Boteco. Tem a presença do Albanos em garrafa, em chopp. Então, supermercados, cara. Os supermercados. Então, a marca expande, com certeza. Sai só do espaço do bar, né? E a gente começa a atingir não só aquelas pessoas que gostam de ir para a região boêmia, que é a Rua Pinhuíli. A gente começa a entrar na casa da pessoa. Então, a pessoa que já tinha relação com a nossa marca lá no bar, ela passa a levar esse produto para casa, ela passa a consumir a cerveja Albanos no boteco preferido dela, da esquina de casa. Né? Então, assim, isso dá uma amplitude grande para a gente, né? E aproxima muito a gente com o movimento cervejeiro, não só Belo Horizontino e mineiro, como nacional, que a gente virou um grande expoente, né? Nesses 3 níveis mesmo, municipal, estadual e nacional. A gente, não o Albanos em si, mas a cerveja brasileira, a cerveja mineira, a cerveja Belo Horizontina, ela vira uma referência mundial. Perfeito. Né? Assim como as cervejas belgas, alemãs, a gente tem cervejas brasileiras voando para fora do país aí, assim, então é muito legal. Mas vamos lá, essa coragem também, né, traz desafios e traz crises. Eu queria entrar em 2 crises aqui que o mercado, né, acompanhou. Primeiro, aquela crise com a Belo Horizontina. Ainda até hoje, a cervejaria artesanal paga um preço, ou já superamos essa parte? Como é que você vê isso, Greg? É um assunto bem delicado, assim, a gente... até hoje, né, depois que passou, entre aspas, porque ainda tem muitas coisas a se resolver sobre esse assunto, né, é claro que lá, quando isso acontece, foi uma sequência de fatos para os bares, na verdade, essa história foi em dezembro de 2019 para aí que virou, né, foi Réveillon de 19 para 20. Isso. Aí acontece esse caos, aí depois a gente veio um período de chuva forte, e na sequência em pandemia. Fevereiro chove, na sequência pandemia, que assim não são 2, são 3 crises. Para quem tem bar são 3 crises seguidas. Né? É claro que na época que isso aconteceu, houve uma retração do mercado, houve uma desconfiança dos consumidores, dos supermercados, mas um trabalho, assim, o mercado foi muito legal, porque o mercado nessa época se mostrou um mercado unido em prol da construção de um potencial. Aquilo ali foi uma fatalidade, né, uma coisa que aconteceu igual qualquer acidente acontece. O que tiver que ser explicado, vão ser explicado aí nas esferas legais da história, né, mas é claro que isso traz uma desconfiança para um setor que estava em franco crescimento, né? Mas é uma coisa que
lá para a gente, no Albanos, a gente vem, né, a gente, de certa forma, já superou isso. A gente não tem mais aquela desconfiança do cliente, posso consumir, não posso consumir. E o mercado superou, né? É claro que isso, né, abre um pouco a cabeça da gente para ser cada vez e cada dia mais cuidadoso com os processos da produção. Isso claro, é uma chamada que acontece, a cervejaria em questão onde isso aconteceu era uma potência, era uma referência para todos nós que entramos no mercado cervejeiro. Ela dominava o mercado cervejeiro. Né? E aí você tem um problema deste porte, abre a cabeça para a gente falar assim, opa, peraí, não só a gente no Albanos, como todo o mercado, revisar seus processos, seus equipamentos, seus fornecedores, as matérias-primas são utilizadas, você certificar aquilo tudo, você ter processos de qualidade mais consistentes e que dê 100% de garantia do que a gente coloca na rua é um produto de qualidade, que não tem contaminação, que ainda que artesanal e passível, igual com uma comida, que às vezes você vai fazer uma carne e a carne que você comprou não está tão legal, e por isso compromete o prato inteiro. Acontece na casa da gente. Exatamente, mas isso acaba que... Cerveja é um produto vivo, né? Exatamente. Isso, verdade. E acaba que é um processo que chamou muito a atenção aí para essa história de qualidade, da gente prestar atenção nos processos de qualidade, na produção e garantir que aquilo ali esteja 100% o tempo inteiro. E a pandemia? Que foi na sequência. Foi na sequência, uma loucura que a gente viveu. Nossa. Acho que ninguém aqui esperava que fosse acontecer, né? Eu não achava que eu ia viver uma coisa dessa. A gente tem lá no Albanos hoje uma operação de chopp e cerveja. Chopp é um produto vivo, porque ele não é pasteurizado, então a validade dele é muito curta. Né? A partir do momento que ele sai da fábrica, ele tem que chegar no boteco, no bar, ser consumido e ser recolhido. Né? E aí a cerveja, que ela já é pasteurizada, e a gente tem o shelf life, que é a validade de até 1 ano, né? Para aquilo poder passar mais tempo ali no supermercado. E a pandemia, ela forçou, né, para o Albanos um crescimento em uma direção de mercado, que são as cervejas envasadas, as latas, as garrafas, porque quando a pandemia acontece, a gente estava saindo de um carnaval, né, que ainda aconteceu em 2020, entrando em alguns períodos ali, dali para frente você começa a se preparar para a festa junina, em 1º de maio a gente já estava vislumbrando o aniversário do Albanos, né, que a gente celebra não só no nosso bar, como nos bares dos clientes. A gente tem ações promocionais, etc. E aí a gente tem aquele estoque enorme de chopp, todos os bares fechados, ninguém comprando, né? Os nossos clientes, parceiros, a gente juntou, conversou, a gente tentou se reinventar, alguns viraram delivery de chopp, a gente mesmo fez isso, a gente abriu dali a 30, 40 dias que a pandemia estava acontecendo, a gente acelerou o processo que estava em projeto para 2020 do e-commerce e lançamos o e-commerce já em abril, para entregar a cerveja engarrafada em casa. Lançamos o delivery do bar que levava growler de cerveja, né, de chopp fresco e os petiscos do Albanos para casa daquelas pessoas, até naquele tom emotivo de, pô, você não pode vir aqui, nós vamos até você e tal. E abre um mercado muito grande, que é a questão da cerveja em garrafa, porque tudo que a gente tinha em chopp, a gente joga para dentro da garrafa, pasteuriza para dar longevidade àquele produto, claro, com todo o controle de qualidade possível de se fazer dentro desse processo, né? E aí a gente cria uma expansão da marca, que estava no projeto também para 2020, só que foi acelerado pela pandemia. E aí metas que a gente tinha que conquistar ali até o final de 2020, elas aconteceram no meio do ano. Né? É claro, com desafios enormes, as pessoas estavam diminuindo a saída de casa, fazendo compras maiores, ninguém sabia do que ia ser o futuro, se ia estar todo mundo empregado, se não ia, então as pessoas botaram a mão no bolso um pouco ali, de diminuir. Vai abrir daqui a um mês, não, vai abrir, não vai abrir, exatamente, e essa a gente passou, mas assim, claro, foi um período triste, sofrido, foi difícil pra caramba pra gente superar, foi um período, acredito, para todos nós, extremamente cansativo, porque era uma reinvenção diária, a gente hoje tem que se reinventar, né, o tempo inteiro, players grandes de fora chegando, concorrência, mas a gente tem que se reinventar e a gente passou.
né? A gente passou por isso aí, construindo uma história legal, com qualidade, e que, na verdade, agora quando a gente olha para trás, apesar de toda a tristeza que foi tudo isso que aconteceu, a gente tende agora a observar o que a gente fez de legal, que fez a gente crescer como pessoa, como comunidade cervejeira, como parceiros de botecos, de pessoas que também, que a gente dependia deles e eles dependiam da gente. É um ciclo de coisas, né, cara? Muito então, bom. Assim, parabéns. Isso. Crise e oportunidade também, né? Dizem os chineses. Vamos lá, seu vinil mais, que você tem um carinho mais especial por ele, porque você falou que você tem 300 vinis. Tenho, um pouquinho mais, mas tá nessa conta. Cara, eu tenho, a gente falou aqui do Novos Baianos, eu tenho Novos Baianos que eu adoro, que é um dos preferidos da minha esposa, que é o Acabou Chorar. Nossa, que é um descasso, Esse era da sua mãe? Não. Não, esse foi uma aquisição do casal. Né? Garimpado. Garimpado, foi aquele dia ali numa feirinha de vinil que a gente tirou e falou assim, porra, isso aqui faltava. Né? Eu já sou um pouco, eu não chego tanto lá no heavy metal, eu gosto muito, mas o meu negócio já está ali mais no rock clássico. Cara, eu tenho um disco do Blind Faith, que é uma antiga banda do Eric Clapton. Isso. Que foi uma das primeiras bandas dele, na verdade, que eu adoro. E o meu ápice ali, para mim, que é o vinil que eu tenho de época, que é, para mim, o maior disco da história, que é o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, que para mim não tem obra musical que se iguale àquilo ali. Tem muita coisa que chega perto, mas chegar ali E não vou deixar de citar a minha banda brasileira preferida, que é Os Mutantes. Eu tenho lá o primeiro Mutantes, 1969, que é um negócio de uma coisa de louco. Toda vez que eu vou escutar um vinil, para eu escolher alguma coisa, eu boto ele na vitrola. E aí, boas escolhas, Fê? Sem dúvida, sem dúvida. Um clássico do Pink Floyd. Tem a capa dos vinis também é algo importante, né? Sem dúvida. O Pink Floyd, o Dark Side of the Moon é um clássico absoluto do progressivo. É uma linha que eu que gosto muito do punk, eu particularmente gosto do Pink Floyd. Mas, por exemplo, a galera do punk surgiu em contraponto ao progressivo. Olha a importância do Pink Floyd até nisso, né? Para poder criar surgiu em contraponto aquelas músicas maiores, solos, né? Produções gigantescas, milionárias e tal. E os caras surgem para poder fazer aquela coisa mais crua, poucos acordes, rápida e tal. Eu, particularmente, gosto muito, assim. O Mutantes é uma banda clássica brasileira, não precisa nem de falar. Essa banda do Eric Clapton eu não conhecia, sinceramente. É interessante. Vou procurar depois no YouTube. A gente vai trocar umas figurinhas depois aqui. Hoje tem YouTube, é ótimo. Mas tudo muito legal, sem dúvida. Ô Fred, e aí, como é que surge essa história do vinil na sua vida? O vinil, para mim, na verdade, ele é o formato físico da minha geração ainda, né? A gente comprava o vinil ou a fita cassete também, né? A fita cassete até mais. Porque era mais barato, né? Porque era mais barato, era copiável. E a gente fazia também a nossa pirataria, né? Exatamente. Então eu tinha até mais fita cassete. Mas o formato, como é que eu digo, fonográfico da indústria era o vinil. Era o objeto de desejo, né? Isso. Porque tinha a capa do disco, tinha os encarte, artistas que tocavam, ficha técnica, tudo, fotos, né? Então eu comecei por obviedade, né? Era o formato que tinha. Então com 9 anos ganhei o primeiro disco. Aqui meu irmão que me induziu a comprar um disco do Bon Jovi de aniversário. Bon Jovi? Bon Jovi. Olha é bom disco, eu gosto de, eu tenho lá até hoje, é bom disco. Os brutos também amam. Pois é. Eu tinha 9 anos, mas aí isso foi no aniversário. Aí no Natal eu já comprei o Iron Maiden. Aí você falou, não, agora basta. Pela capa, obviamente, eu tinha 9 anos de idade, eu vi aquela capa com o Ed, né, aquela caveira e tal. Aí a capa do disco, né? A capa do disco. Aí eu comprei pela capa, assim, aí eu comecei a ouvir, comecei a colecionar os discos do Iron Maiden e vim até hoje. Isso. E já passamos por muita coisa, né? Quem gosta de disco viu o disco praticamente acabar, né? Para virar realmente. As pessoas acreditavam que aquela mídia era uma mídia realmente ultrapassada. Que era ia coisa acabar, de gente velha, né? Não, que ia acabar mesmo, ia desaparecer, e surgiu o CD e o vinil desaparecer. Tinha um papo da qualidade sonora. Ah, o vinil é muito chiado e tal, e agora o som é limpo no CD, né? Sim. Mas não era chiado, era uma característica dele, que hoje é muito valorizada, né? Além de a característica, o vinil ele consegue mais frequências, né? Ele consegue pegar frequências mais... Eu não sei se mais baixas ou mais altas, que o CD não pega. Às vezes não pega. Então essa questão da qualidade mudou, para você ver. E o MP3 hoje, então, hein? Nossa senhora, compactou mais ainda. Perde mais ainda. Mas então eu peguei várias fases do vinil. Então, por exemplo, aí chega no final da década de 90,
como o pessoal tinha essa visão de mídia ultrapassada, por exemplo, aqui em Belo Horizonte mesmo, muita loja começou a colocar 3 vinis por R$10. Eu me lembro disso. E discos desse aí, discos que são raros, assim, você pegava ali 3 por 10, assim, você entendeu? Você falou desse aí, vamos mostrar esse primeiro aqui, ó. Esse aí, em específico, ele não saiu por uma loja, assim, por uma gravadora grande. Ele é muito curioso, porque dessa cena heavy metal, que é muito, muito significativa em Belo Horizonte, esse disco é um disco de death metal que provavelmente é o único da década de 90 que não saiu pela Cogumelo Records. Olha. Que a Cogumelo Records era a gravadora que realmente incentivou e fez essa cena acontecer, né? Ela que investiu nessa cena, porque era uma cena de meninada ali, aquela turma muito nova, e ela realmente profissionalizou e deu oportunidade para eles. Olha que perigo que eu tô fazendo aqui, ó. Mas eu não vou tirar do plástico. Não, pode ficar à vontade. Então esse disco ele saiu pela Miragem Records, uma gravadora que surgiu muito rapidamente. Depois ela lançou algumas coisas em CD, mas o de metal mesmo, eu acho que talvez esse seja o único disco. É um split, né? É uma banda de um lado, outra banda do outro. Que é uma estratégia também da cena underground, que é muito comum isso, ter até 4 bandas para poder dividir os custos. Né? Você divide os custos entre todo mundo e fica mais fácil, entendeu? E o encarte aqui, ó, que a gente falava. O famoso diferencial. Exatamente. Tocou num ponto muito legal, que eu acho que é o que, até apesar de eu gostar muito de vinil há alguns anos, já a pandemia também trouxe muito disso. Aquele momento de reflexão em casa e o MP3... O CD até tinha um pouco disso, mas, cara, você pegar o disco, manusear, sentar na frente do som, ler um encarte, às vezes tem uns encartes, a apreciação é diferente, né? É uma obra, não que não seja, mas é o que faz parecer mais como uma obra de arte em tudo, assim, né? Na concepção da coisa, é o disco de vinil. Eu acho um formato sensacional. E tem a sequência das músicas, lado A, lado B, tem uma lado A e o lado B, também, né? Exatamente. Então, e o Split tem muito essa coisa, é o Divine Death de um lado, o Insurrection do outro, né? Uma banda ficou do lado A, outra do lado B. É interessante. Vamos fazer o seguinte, ó, Flávia, agora sobrou para você. Tem 1 minuto e eu quero saber vinil. Você tem vinil? Não tem. Não tem? Não tem. Qual vinil você gostaria de ter? Deixa eu ver. Qual disco? MPB, internacional? O que curte mais? Você estava falando de rock, eu não sou grande entendida, né? Não tenho um aprofundamento, mas assim, mas eu sou viciada em biografias. Sim. E eu gosto muito de ler biografias de músicos e bandas. Uma das melhores que eu já li foi do Led Zeppelin. Pô, maravilhosa essa banda, você falou clássico. Então assim, você fala, nossa, uma raridade, achar um Led Zeppelin assim, original, sabe? Assim, acho que seria... Porque eu acho que eles, de novo, não sou profunda entendedora, mas rompeu com tudo. Eu acho que assim, aquelas músicas enormes, aqueles arranjos, aquelas guitarras com 2 braços, assim, muito diferente, né? Acho que eles quebraram um monte de paradigmas ali. Exatamente, muita coisa diferente. Então eu acho que seria uma coisa emblemática. Um vinil do Led Zeppelin marcante, assim, que tem que ter. É o do Stairway to Heaven, o velhinho na capa ali? Eu tive, aliás, uma vez apareceu esse disco lá em casa, depois ele desapareceu de novo. Isso eu ainda era criança. Feitiçaria do rock. Era o Led Zeppelin 3. Led Zeppelin começa 3. com uma música que chama Immigrant Song. Isso. Espetáculo. Que ela tem uma pegada de início de bateria, que o baterista é o John Bonham, né? Eu sou baterista, então... Se eu não me engano, ela começa com o Imigrante, que é uma porrada, né? E na sequência vem The Rain Song, que já é uma música... Acho que sim. Mais leve. Bem light, maravilhosa. Cashmere, linda. Uma homenagem à Índia, né? É isso, muito bonito. Ótimo. Eu ficaria com esse. Assim, com esse LED. Eu tenho ele na lembrança, assim. Tá bom. E um do LED? Qual que você ficaria na lembrança? Ou se você tem eu do LED? fico com 6 que eu já tenho. A gente tem lá, né? Brincadeiras à parte, são minhas 3 bandas favoritas: Mutantes, Led Zeppelin e Pink Floyd. E a gente tem um objetivo de completar. Do Pink Floyd a gente já tem vários, do Led Zeppelin a gente já tem 5 ou 6. Acho que eles foram 13 discos. Foram 13 discos. Led Zeppelin a gente ainda está no meio do caminho. Pink Floyd eu tô quase lá, e Mutantes falta muito por causa da história que a gente estava conversando. É raro achar disco nos Mutantes, é difícil, o que você acha hoje é caro, não que não valha, sim, né? Mas são obras de arte que estão em estado de raridade, assim, né? Então, tem que vender muita cerveja.
Ela regravou algum, ela relançou alguns. Mas provavelmente só os bem clássicos mesmo. Exatamente. Ele quer aqueles que não encontra, entendeu? Ele quer estilo cerveja Albanos, assim. Aí tem que pagar mais caro, né? É o jeito, não tem outro jeito. Intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais novidades. E vamos saber direitinho, Comida de Boteco começa, mas quando é que ele termina? Não é? E como é que é para participar do Comida de Boteco? Intervalo, a gente volta já. Valeu!